Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Dr. Fernando Medina, de acordo com a análise da UTAU, em 2023 a dívida pública portuguesa em posse das administrações públicas aumentou 12,1 mil milhões de euros. Portanto, a primeira nota que nós julgamos que deve ser assinalada é exatamente este aumento de 12,1 mil milhões de euros, que, do nosso ponto de vista, não é normal se tivermos em linha de conta, eu repito, se tivermos em linha de conta o registro dos últimos anos. Se não, vejamos, sabemos que o excedente orçamental de 2023 foi de 1,2%, o equivalente a 3,2 mil milhões de euros. E, portanto, neste contexto é expectável, é natural, que haja um número elevado de entidades do setor público que tenha tido excedentes orçamentais estes que aplicaram em certificados especiais de dívida de curto prazo, no SEDIC, aplicações que, por certo, o Sr. Ministro, peço desculpa, o Sr. Dr. Fernando Medina dirá que são obrigados pelo princípio da unidade de tesouraria. Portanto, Sr. Dr., 25% do aumento da dívida pública portuguesa dos tais 12,1 mil milhões de euros, em posse de administrações públicas portuguesas, está explicado e não há aqui nada que mereça ser assinalado. A questão está nos outros 75%. E porquê? Nos 75%, sobretudo na aquisição de títulos da dívida pública. Na aquisição de títulos de dívida pública é que estas questões se colocam. Porque, repare-se, nós estamos a falar de um aumento de 8 mil milhões de euros de dívida titulada em posse das entidades públicas. E este não é um valor normal. Não é um valor normal. Basta observar que na última década, isto é, entre 2013 e 2023, a média das variações de carteira de dívida titulada na posse destas entidades foi pouco mais de 200 milhões de euros. Nos anos subia, noutros anos descia, e o maior aumento que nós tínhamos verificado até hoje aconteceu em 2014, mas ainda assim não excedeu os 1.700.000 euros. 1,7 mil milhões de euros, peço desculpa. Em 2023 estamos a falar de 8 mil milhões de euros. 8 mil milhões de euros. Ora, é neste contexto exatamente que a UTAU afirma ter havido busca deliberada de aplicações financeiras em títulos por parte de entidades públicas e que a redução da dívida pública por via daquela aquisição, bem como de outros instrumentos de dívida pública portuguesa, é artificial, pois a obrigação de servir a dívida detida por entidades públicas permanece para os contribuintes. Fim de citação. E perante este circunstancialismo, Sr. Doutor, a pergunta que lhe temos para colocar é esta. O que é que justifica este aumento de 8 mil milhões de euros de dívida pública titulada na posse das entidades públicas? E a segunda pergunta que se coloca é de saber se o Dr. Fernando Medina, enquanto Ministro das Finanças, deu ou não orientações para a compra de dívida portuguesa, por exemplo, junto do IGCP ou de qualquer outras entidades públicas. O Dr. Fernando Medina negou ter dado qualquer orientação relativamente ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Mas ainda assim lhe faço a pergunta. E outras entidades? Foi dada alguma orientação nesse sentido que justifique o tal aumento de 8 mil milhões de euros de dívida pública titulada na posse de entidades públicas? E a estas questões, Sr. Doutor, acrescem outros resultados de notícias veiculadas nos últimos dias na comunicação social, também elas em torno da redução da dívida pública e que nós não nos podemos aliar. Elas já foram colocadas na intervenção ou na exposição do requerimento que deu lugar a esta audição. Como não foram respondidas, eu volto a colocá-las ao Dr. Fernando Medina. E as perguntas são estas. O Dr. Fernando Medina, enquanto Ministro das Finanças, forçou ou não, em dezembro de 2023, que a empresa Águas de Portugal processe uma distribuição extraordinária de dividendos no montante de 100 milhões de euros pelos acionistas, exatamente para quê? Para baixar a dívida pública. Pergunto se o Dr. Fernando Medina confirma que o Presidente das Águas de Portugal se recusou a proceder a essa distribuição, acabando, no entanto, por o fazer, ao ter alegadamente recebido como moeda de troca o compromisso do então Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, de que iria permitir um aumento de capital no decurso do ano corrente, ou seja, em 2004, exatamente pelo mesmo montante de 100 milhões de euros. E depois, ou mais duas perguntas, é de saber se o Dr. Fernando Medina confirma que também a NAV Portugal e a Imprensa Nacional Casa da Moeda, também elas, para ajudar nesta descida de dívida pública, foram ou não pressionadas a anteciparem receitas
de cerca de 30 milhões de euros. E para concluir, última pergunta, o Dr. Fernando Medina contesta as notícias que todas estas empresas alertaram à época ao Governo para o impacto negativo desta alegada decisão, que quer na gestão orçamental e corrente das mesmas, quer eventualmente na execução dos seus planos de investimento. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.